Olá, estamos de volta com mais um vídeo explicativo da Tamus Family e hoje nós vamos ter a segunda parte sobre perguntas e respostas que vocês enviaram para nós, que a gente recebe no escritório. Eu tenho aqui uma colinha que vai me ajudar, então eu vou lendo as perguntas e eu vou conversando aqui com vocês, passando as respostas. Tá bom? Vamos começar. Primeira pergunta. Gostaria de saber se há a possibilidade da mãe de aluguel não entregar meu bebê. Olha, essa pergunta já apareceu em um dos vídeos nossos. Para quem não viu, tem um vídeo que eu gravei com o Jorge, que é o meu colega que trabalha aqui junto comigo na Tamus Family. Deve estar aqui na listinha, dei uma procurada que vocês vão encontrar. Tem várias perguntas interessantes lá. Mas essa pergunta, ela sempre retorna. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Primeiro, no geral, nós não chamamos a gestante por substituição de mãe ou mãe de aluguel. Fica um termo até bem esquisito, ou barriga de aluguel. Nós chamamos ela de surrogate, que é um termo americano, ou então de gestante por substituição, ou útero por substituição, ou até quando a gente sabe o nome dela pelo nome. Né? Agora, essa possibilidade dela não entregar o bebê, é necessário falar sobre isso, porque quando a candidata chega para nós, ela já passou por uma série de exames, uma série de avaliações físicas e psicológicas, até de fato ter uma vinculação com a família, até ser vinculada com a sua família. Então, ela entra nesse processo não é porque ela quer aumentar a família dela, ela não está interessada novamente em ser mãe, ou em ter um irmão para o filho dela ou algo nesse sentido. São por outras razões, ok? E um outro ponto interessante, que para citar uma resposta um pouco diferente daquela que eu já dei no outro vídeo, em Israel, de onde a Tamus vem, tem uma empresa que fez há alguns anos atrás uma pesquisa com as próprias gestantes por substituição, fazendo algumas perguntas, e uma das perguntas era: qual o seu maior medo durante esse processo? Ou seja, quando você está grávida, qual o seu maior medo quando você está participando de um processo como esse? E mais de 80% das gestantes responderam que o maior medo delas era que as famílias não fossem buscar os bebês. Então, esse tipo de medo, esse tipo de pensamento, ele existe dos dois lados. É por isso que é tão importante falar sobre ele, tá? Um outro ponto também é que tudo está sendo feito conforme a legislação do país. Então, todo o seu processo ele vai ser realizado seguindo as regras daquele país. Existe um contrato que vai ser assinado entre a família e a gestante por substituição. Esse contrato é um contrato válido, ele reconhece compensações para as partes envolvidas, é um contrato reconhecido pela lei e pelas autoridades. Com isso, eu quero dizer que a família está num ambiente seguro, ok? Então, vamos para uma segunda pergunta. O que acontece com o bebê se algo acontecer com os pais? Bom, eu acho que aqui a pessoa quis se referir a algo trágico, né? Primeiro, quando a família começa um processo conosco, quando vocês estão na fase de assinar contrato, entregar documentação, em algum momento, alguém da nossa equipe vai solicitar o nome e a documentação de uma pessoa que esse casal, ou essa futura família, indicaria para ser o guardião da criança, caso algo aconteça com os pais. Obviamente, isso não é uma coisa corriqueira, isso não acontece todos os dias, mas nós estamos falando de vidas aqui, vidas envolvidas e uma vida que está para nascer, né? Que está para ser criada. Então, alguns cuidados eles devem ser tomados, e um dos cuidados é esse. A família indica um guardião. Esse guardião, a família vai indicar o nome, vai entregar documentação. O nome dessa pessoa, em alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos, até aparece no contrato de surrogacy que é assinado entre os pais e a gestante por substituição. E por que é tão importante um guardião? Porque se algo acontece, né, vamos bater na madeira, mas se algo acontece com ambos os pais, quando é um casal, ou se é um pai solteiro, se algo acontece com um pai solteiro ou mãe solteira, alguém da família, ela seria responsável ou a guardiã legal por essa criança. Então aqui entra até o papel da madrinha ou do padrinho, né, para algumas famílias. É um papel muito importante, de muita responsabilidade, e o que a gente sempre faz é aconselhar as famílias a escolher bem essa pessoa, claro, tem que ser uma pessoa capaz que queira, obviamente, assumir uma responsabilidade como essa, e isso deve ser alinhado entre as partes, ok? De novo, não é algo que acontece sempre, obviamente, graças a Deus a gente não tá lidando com tragédia o tempo todo.
todo, mas são vidas e cuidados devem ser tomados, ok? Terceira pergunta. Devo falar inglês para realizar o processo de surrogacy internacional com vocês? Olha, a resposta simples seria não necessariamente. Porém, em alguns processos, de novo, citando os Estados Unidos, o casal ou a pessoa vai ter muito contato com profissionais americanos. São profissionais que estão envolvidos no processo, que fazem parte da nossa equipe, mas no processo americano você acaba tendo contato com advogados, com os médicos, o hospital, durante toda a fase da sua jornada. Então, quando o casal não fala inglês ou não tem domínio da língua, o que a gente sugere é que o casal tenha uma pessoa ou da família que tenha o inglês fluente e possa ajudá-los durante toda essa jornada, ou que eles façam a contratação de algum profissional, como, por exemplo, um professor, ou alguém que se disponibilize para estar com vocês durante toda a sua jornada, porque o contato com o inglês vai ser necessário, principalmente para quem está fazendo o processo nos Estados Unidos, tá? Tem que lembrar que lá também o casal tem um contato direto com a gestante por substituição, e elas são americanas. Embora existam vários aplicativos que você pode baixar no seu celular, e aí quando você manda mensagem, como se fosse o WhatsApp, você manda mensagem em português, o aplicativo já retorna para a pessoa em inglês, e quando a pessoa responde em inglês, vem para você em português. A tecnologia já está aí para ajudar. Mas, em alguns momentos, vai sim ser necessário que uma pessoa esteja ali acompanhando e ajudando vocês com a língua. Para quem está fazendo o processo na Ucrânia ou na Colômbia, o inglês ele é mais dispensável. Lá a gente consegue ter um tradutor simultâneo para lidar com o processo junto com vocês. E enquanto que na Colômbia, claro, como a língua oficial é o espanhol, fica até mais fácil para nós brasileiros entendermos a língua. Mas, de qualquer forma, o inglês, eu diria, ele vai ser necessário mesmo para quem está fazendo o processo nos Estados Unidos, tá? Não precisa falar fluente, mas pode contar com a ajuda de um profissional, tá bom? Vamos lá na quarta pergunta. Tenho medo de realizar o processo porque é no exterior. Vocês estarão comigo? Essa pergunta também eu recebo bastante no escritório e eu imagino que ela venha principalmente para quem está pensando fazer o processo na Ucrânia. É onde eu mais recebo essa pergunta. Por quê? A Ucrânia é um país que até então a gente não fica pensando na existência dele, ao menos que nesse momento precise dele, né? É um país do leste europeu. Não é comum você ver pessoas falando que vai passar férias na Ucrânia, isso não existe muito. E é um país bem diferente. Então vamos lá. A língua deles é ucraniano, a língua oficial. Mas todos os profissionais que vocês vão lidar durante o processo falam inglês, inclusive na clínica. E, de novo, dá para ter tradutor simultâneo diretamente para o português, tá? E aí o importante entender é o seguinte: quando vocês começam um processo, como uma agência como a Tamus, o seu processo ele está completamente estruturado. O que eu quero dizer com isso? Tem as etapas do início, tem as etapas do meio, que é durante a gestação, e vai ter sim as etapas no final, quando estiver próximo ao nascimento do seu bebê, quando a família estiver lá para esperar o nascimento do bebê e realizar toda a documentação. Tem muitos profissionais envolvidos, que muitas vezes vocês nem vão conhecer eles, ou nem vão saber quem é, mas eles estão ali. Faz parte da estruturação desse processo. Okay? Então é muito importante entender que, na verdade, quando você começa um processo como esse, uma jornada como essa, a gente vai caminhar juntos, todos juntos. E o processo para nós só termina ou só acaba depois do nascimento do bebê e depois que a família volta para casa com o bebê. E aí, a única coisa que a gente sempre pede é que a família, além de nos informar que deu tudo certo com a viagem de volta, é também mandar uma foto, porque a gente gosta de ver os bebezinhos. Mas isso é para uso interno, tá? É só pra gente ficar feliz. Vamos para a quinta pergunta. Depois do bebê nascer, quando posso trazer ele ou ela para casa? Olha, no geral, depois que o bebê nasce, né, obviamente, você vai ter que esperar a documentação ficar pronta. E aí, no geral, isso pode levar por volta de 2 a 3 semanas, dependendo do país e dependendo da época do ano. Por que dependendo da época do ano? Porque imagina assim, vamos imaginar que o seu bebê, de repente, ele chegue no Natal,
é um grande presente, né? Mas ele chega no Natal, no Ano Novo, nessas épocas mais festivas, no geral a gente percebe uma demora, às vezes, no atendimento das autoridades desses lugares onde você tem que emitir o passaporte, a certidão de nascimento, mas isso é muito pontual, tá? E não é que vai atrasar por meses ou semanas o seu processo, não, às vezes atrasa por alguns dias. Então, essa parte da documentação depois que o bebê nasce, fica pronto de 2 a 3 semanas. De qualquer forma, tem algumas companhias aéreas que não deixam o bebê embarcar com menos de 2 semanas de vida. Então, 2 semanas, de qualquer forma, você vai ter que ficar no país, tá bom? E aí, podem voltar para casa. Sexta pergunta: existe algum risco da gestante por substituição sofrer um aborto? Imagina o seguinte: essa gravidez da gestante por substituição está acontecendo a quilômetros de distância de você, mas ela é uma gravidez como qualquer outra. Então, uma gravidez que você conhece de algum familiar seu, ou de uma amiga, ou de alguém que está próximo de você, todos os riscos que existem em uma gravidez comum, vamos dizer assim, também existem em uma gravidez de surrogacy, ok? Então, eu acredito por essa pergunta que a pessoa estava se referindo a aborto espontâneo. Abortos espontâneos não acontecem sempre, não é toda hora, mas existe uma maior probabilidade de acontecer um aborto espontâneo ali entre os 3 primeiros meses de gestação, que a gente chama até as 12 semanas de gestação, ok? Então, sim, ele existe. Todos os riscos que existem em uma gravidez comum vão existir também dentro de um processo de surrogacy. Aí aqui, para deixar os futuros pais tranquilos, as futuras mamães, é importante entender que qualquer novo momento que aconteça na sua gestação, ou qualquer ocorrência, tudo que acontece na sua gestação, vocês são imediatamente informados. Então, tem uma equipe médica, profissionais especializados que vão cuidar da sua gestação para fazer dar certo, mas se ocorre alguma ocorrência, é claro que os pais são informados, tá bom? Bom, a 7ª pergunta: por que a Tammuz não faz processos no Brasil? Olha, a resposta é bem simples e direta. Na verdade, nós não fazemos processos no Brasil e também nós não fazemos nenhum tipo de recrutamento de brasileiras para se tornarem gestantes por substituição, pura e simplesmente porque no Brasil não existe uma legislação específica sobre o tema. Então, não existe no Brasil legislações que falem sobre o tema de surrogacy e como ele deve ser realizado. Se vocês pesquisarem, ou para quem sabe um pouquinho mais, sabe que existe o processo de barriga solidária, porém o processo de barriga solidária são regulamentações feitas pelo CFM, não se trata de uma legislação propriamente dita. E um pouquinho mais que isso, você precisa de uma pessoa que seja parente de até 4º grau. Em alguns casos, eles também liberam pessoas que não são parentes, mas não deve existir nenhum tipo de troca comercial em um processo como esse, tá? E claro, aí não pode ter o envolvimento de agências, ou as clínicas não podem fazer contratos, os contratos eles são considerados inválidos porque não há legislação. Então, são uma série de questões que ainda nos impedem de fazer o processo aqui no Brasil. Por isso, os nossos processos são realizados em países em que há, de fato, uma legislação sobre o tema, até para trazer mais segurança para as famílias e também para as gestantes por substituição, que a legislação também serve para protegê-las, ok? 8ª pergunta. Preciso contratar os meus próprios advogados e onde eu vou encontrá-los? Olha, não, na realidade não. Na verdade, a família não precisa fazer contratação de advogados ou de qualquer tipo de profissional fora dos profissionais que nós já trazemos dentro do processo. Como eu comentei, o processo está estruturado de uma forma que quando o casal chega até nós, todos os profissionais necessários para fazer o processo dar certo, para fazer o seu processo caminhar, eles já estão englobados dentro da contratação do serviço que você faz, ok? Então, em alguns casos, e talvez essa pergunta dessa pessoa venha disso, em alguns casos, como por exemplo na Colômbia, isso vale somente para a Colômbia, tá? Lá, o bebê, na hora do registro, depois do nascimento, o bebê ele é registrado no nome da gestante por substituição e no nome do pai biológico. Ou seja, nesse caso, sim, será necessário
a utilização de um advogado, né, os serviços de um advogado para retirar o nome da gestante, incluir o nome do segundo pai em casos de casais homoafetivos ou só retirar o nome da gestante. Nesse caso específico, aí sim, a família vai precisar fazer a contratação de um advogado brasileiro para lidar com a documentação depois do nascimento do bebê. E aí, para quem precisa de indicação, para quem não sabe quem contratar, pode falar com a nossa equipe que nós temos indicações também desses profissionais, tá? Agora, para os demais, para todo o resto, ou seja, para tudo que vai ser feito no exterior, todo o processo, não precisa. Não precisam se preocupar com a contratação de um advogado para resolver algo ou de qualquer outro profissional. Não, quando você está fazendo o processo conosco, você tem a estruturação do processo inteira já para o processo caminhar da forma como deve caminhar, tá bom? E aqui a gente está chegando na nossa última pergunta. Quantos bebês já nasceram pela Tamus? Olha, esse vídeo está sendo gravado em 2021, meados de agosto, então até o momento, mais de 1.300 bebês já nasceram pelos nossos processos. Mas provavelmente, dependendo da época que você está assistindo esse vídeo, esse número já aumentou. Bom, finalizamos todas as perguntas e aí eu queria pedir que se você tem alguma dúvida ou se algo que eu falei não ficou tão claro para você, deixem nos comentários ou mandem para nós por e-mail. Nosso e-mail é brasil@tamus.com e nós vamos ter a maior felicidade de respondê-los, tá bom? Muito obrigada e até um próximo vídeo.